Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é 28 de outubro, a Igreja celebra com alegria a festa dos santos apóstolos Simão e Judas, dois pilares da fé, homens simples, mas firmes na missão de anunciar o Evangelho até o martírio. A liturgia da palavra nos convida a redescobrir a beleza da comunhão e da missão apostólica, que brota da oração, da escolha de Deus e da edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. Na leitura, São Paulo escreve aos Efésios, lembrando que a Igreja é a casa de Deus, construída sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. A imagem da construção é profunda. Cada batizado é uma pedra viva, unida pela fé e pelo amor, para formar o templo santo do Senhor. Queridos, os apóstolos são o fundamento, porque pela sua pregação nasceu a fé. Cristo é a pedra angular, porque une os povos e sustenta toda a construção. Assim, a comunhão eclesial não é um ideal humano, mas um dom edificado pelo Espírito, que habita na igreja e em cada coração fiel, pois Deus não habita em templos de pedra, mas em corações purificados pela fé e pela caridade. O verdadeiro templo é a comunidade dos que amam. O Evangelho de Lucas nos apresenta Jesus subindo a montanha para rezar. E ali, após uma noite inteira de oração, ele escolhe os 12 apóstolos. Essa cena revela uma verdade essencial. Toda missão nasce da oração. Antes de enviar, Jesus se recolhe. Antes de agir, ele se coloca diante do Pai. Cristo passa a noite em oração, porque nos ensina que o pastor deve interceder continuamente pelo rebanho antes de conduzi-lo. Assim aprendemos que o apostolado sem oração torna-se ativismo estéril. A missão sem intimidade com Deus perde o vigor espiritual e a caridade que sustenta o serviço. Jesus escolhe Simão, chamado o Zelota, e Judas Tadeu, que mais tarde será lembrado como o santo das causas impossíveis. Dois apóstolos de origens distintas, mas unidos pela mesma fé e pela mesma entrega. Meus irmãos, o Senhor não escolheu os mais sábios, mas os mais disponíveis, não os poderosos, mas os dóceis, para que ninguém se glorie senão no Senhor. A escolha dos apóstolos é, portanto, o sinal de que Deus chama os simples para confundir os fortes e fazer da fraqueza humana instrumento de sua graça. O Evangelho de Lucas nos diz que toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Essa força é o Espírito Santo, que continua a agir na Igreja por meio dos sacramentos e do testemunho dos santos. Tocar em Cristo é crer nele. Quem toca com fé é curado, porque recebe a força que brota do seu amor. Hoje, nós tocamos em Cristo na Eucaristia, na palavra e na vida comunitária. E somos curados da indiferença, do egoísmo e da falta de fé. Segundo a tradição, Simão, o Zelota, pregou o Evangelho na região da Pérsia, atual Irã, e foi martirizado pelo testemunho da fé. Judas Tadeu, autor de uma breve carta no Novo Testamento, também evangelizou as mesmas terras e sofreu martírio ao lado de Simão. A ambos a Igreja reconhece como modelo de fidelidade, coragem e unidade. São Judas Tadeu é venerado até hoje como um intercessor nas causas difíceis, não porque tenha sido mágico, mas porque sua fé perseverante o fez experimentar o poder de Deus em situações humanas impossíveis. Santo Tomás de Aquino recorda: os mártires são testemunhas do amor até o extremo, porque amaram mais a verdade do que a própria vida. Simão e Judas entregaram tudo, tempo, voz, corpo e sangue, para que o Evangelho fosse conhecido e amado. Queridos irmãos e irmãs,
Celebrando hoje esses dois apóstolos, somos chamados a redescobrir nossa própria vocação apostólica. Cada batizado é missionário, cada lar cristão deve ser uma igreja doméstica, um pequeno templo onde Cristo habita e irradia sua luz. O magistério nos recorda: a igreja é apostólica porque é enviada ao mundo inteiro e porque permanece fiel ao ensinamento dos apóstolos. Ser igreja é estar em comunhão com a missão e o testemunho deles. Amados irmãos e irmãs, que Simão e Judas nos ensine a ser discípulos orantes e missionários, fiéis à comunhão e corajosos no testemunho, que, como eles, tenhamos a coragem de servir sem medo, mesmo quando o mundo se opõe à verdade. Senhor Jesus Cristo, que escolheste Simão e Judas para serem colunas da vossa igreja, concedei-nos a graça de viver em comunhão e fidelidade à vossa palavra. Fazei-nos pedras vivas do vosso templo e instrumentos de vossa paz. Que, como os apóstolos, possamos levar o Evangelho com alegria e perseverança, até que o mundo inteiro proclame o vosso nome. Por intercessão dos santos Simão e Judas, Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.